Bom dia, mais um estudo do Vem Segue. Por 2 semanas nós estamos estudando a designação aqui do Vem Segue que fala sobre a Páscoa. É um conteúdo muito rico, tem muitas coisas para ensinar, né? Então, só que nessa semana, né, eu decidi fazer um calendário que vai do domingo de Ramos, né, a entrada triunfal de Jesus Cristo ali em Jerusalém, e vai até a ressurreição de Jesus Cristo. Então, dentro desse período tem algumas coisas que acontecem, né? Jesus Cristo, ele paga pelos nossos pecados, ele é julgado, ele é crucificado e então ao terceiro dia ele ressuscita ali, né, no domingo da ressurreição. Então, por eu ter colocado numa ordem cronológica e ter pegado os pontos principais, tem pelo menos 2 escrituras que vão se repetir com a que eu fiz semana passada. Tá bom? Mas eu quero criar essa playlist aqui no YouTube, então eu estou criando essa ordem aqui para compartilhar, para ficar uma semana da Páscoa certinho, tá bom? Então, a escritura que eu compartilhei ontem foi de Lucas, capítulo 22, quando Jesus Cristo ele vai no jardim do Getsemane, lá no Monte das Oliveiras com seus apóstolos, e ele paga ali pelos nossos pecados. Logo após esse acontecimento, Judas, né, ele vem e entrega Jesus Cristo na mão dos soldados, né? Ele identifica Jesus Cristo ali dando um beijo no rosto, né, para que eles soubessem que era Jesus Cristo e levassem ele preso. Levaram Jesus Cristo preso para ser julgado. Ele foi levado até a presença dos sumos sacerdotes, né, de Jerusalém. Havia 2 na época. Havia o antigo sumo sacerdote chamado Anás e também tinha o novo sumo sacerdote chamado Caifás. E ambos, eles foram muito rápidos em dar o veredito ali a Jesus Cristo, né? Dar a sua sentença, né? Aliás, em suas próprias palavras, eles disseram: para que necessitamos de testemunhas, né? Ele é digno de morte, né? Já condenaram Jesus Cristo à morte ali. Mas, como Jerusalém, né, os judeus, eles estavam sob o jugo dos romanos, né? Por exemplo, eles pagavam imposto para César, né? Então, como eles estavam sobre a mão dos estrangeiros, não cabia a eles, né, cumprir essa sentença ali de morte a Jesus Cristo. Então, eles levaram Jesus Cristo para ser julgado ali pelos governadores. Então, eles levaram ele para Pilatos, né? Pilatos, ele tinha responsabilidade ali sobre a Judéia, e também Jesus Cristo também foi levado perante Herodes, né? E Herodes, ele comandava ali a Galileia também. Então, Jesus Cristo ele foi levado primeiro para Pilatos. Pilatos julgou ali, não viu culpa nenhuma nele, levou para Herodes. Herodes também não viu culpa nenhuma em Jesus Cristo. Aí ele volta para Pilatos ali de novo. E Pilatos não encontra acusação, né? A acusação que os judeus tinham dado para Jesus Cristo ser crucificado era de sedição, né? De arrumar motim, né? De guerra, alguma coisa assim, como se Jesus Cristo estivesse tramando algo contra o governo, alguma coisa assim. Mas Pilatos, ficou bem evidente para Pilatos, e ele diz isso aqui nas escrituras, que eles haviam entregado por ciúmes, né, por inveja. Então eles estavam com inveja de Jesus Cristo e eles queriam a morte dele. Como eles não tinham essa autoridade de mandar crucificar Jesus Cristo, eles trouxeram ali para Pilatos. Mas Pilatos não achou culpa alguma em Jesus Cristo. Então, nenhuma tentativa de tentar libertar Jesus Cristo, como era a ocasião da Páscoa, e dava o direito a Pilatos ali soltar um prisioneiro, ele mandou trazer ali Barrabás, que era um prisioneiro conhecido entre os povos, né? Entre o povo ali, que ele era assassino. Então ele trouxe esse homem e pediu para a população ali, né, o povo, decidir quem que eles queriam soltar, se era Jesus Cristo ou Barrabás, tá bom? Então eu vou ler a escritura aqui, o que diz. Mateus capítulo 27, do versículo 20 ao versículo 24. Mas os principais dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a pedir Barrabás e matasse Jesus. E respondendo, Pilatos disse-lhe: qual desses 2 quereis que eu vos solte? E disseram-lhe: Barrabás. E disse-lhe Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? E eles lhe disseram: seja crucificado. E Pilatos disse, porém: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo: seja crucificado, seja crucificado.
Então Pilatos, vendo que nada aproveitava, antes o tumulto crescia. Tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Né? O governador Pilatos, né, tanto Pilatos como Herodes, eles só tinham duas funções em relação aos judeus. Uma era manter a ordem e outra era coletar impostos. Essas eram as duas funções ali desses governantes. Eles não tinham outra coisa para fazer. E a acusação que eles tinham entregado a Jesus Cristo era de sedição, de motim ali, de rebeldia, a qual ele viu que não tinha nada a ver, né, com a acusação. Eles estavam entregando Jesus Cristo ali por causa de inveja, tá bom? Eu vou compartilhar aqui, né, que é uma história bem interessante aqui, que eles pedem para Pilatos, ele coloca ali diante deles Barrabás e Jesus Cristo, né, e pede para o povo escolher qual deles que deveria ser liberto. Né? E Barrabás, pelos crimes que ele havia cometido, com certeza ele seria condenado ali à morte. Né? Ele seria condenado à morte. Mas diante dessa escolha, o povo escolheu soltar Barrabás e crucificar Jesus Cristo, né? Condenar Jesus Cristo. Esse nome Barrabás em aramaico significa filho do pai. Né? Parece até uma ironia essa história, porque dessa maneira, colocando esse nome dessa maneira, o filho legítimo de Deus, Jesus Cristo, o inocente, um justo, que nunca pecou, ele foi condenado à morte. E Barrabás, que havia cometido os crimes e que era digno da morte, ele foi solto em lugar de Jesus Cristo. Né? Então, dá para nós nos colocarmos nessa situação também, porque nós temos os nossos pecados e nós estaríamos condenados a não viver mais com o Pai Celestial, né, por causa de nossos pecados. Mas Jesus Cristo, ele se entrega à morte, né, por nós, para que nós possamos voltar à presença de Deus. Então parece uma ironia do destino aqui o nome de Barrabás, mas dá para nós se colocar ali nesse lugar também, né, com Barrabás. Dessa maneira, todos nós somos livres, né, do pecado mediante nós nos arrependermos e podemos voltar à presença de Deus. Nós somos libertos por causa que Jesus Cristo foi morto em nosso lugar, tá bom? Então eu deixo essa escritura, né, esse pensamento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.